Algo foi anunciado em silêncio. Nenhuma entrevista coletiva. Nenhuma contagem regressiva. Apenas uma declaração solitária, e depois o silêncio. Aquele tipo de silêncio que faz indústrias inteiras pararem para recalcular a rota. A Tesla construiu algo. Não é uma atualização. Não é uma reformulação. É algo fundamentalmente diferente. E as empresas que gastaram bilhões se preparando para 2026 agora olham para seus próprios planos, se perguntando se ainda fazem algum sentido. Antes que isso seja enterrado, prestem atenção. Não houve contagem regressiva. Nenhum auditório. Nenhuma multidão com celulares no ar esperando por uma revelação. Veio de forma quieta. Algumas frases. Uma afirmação. E então foi lançado ao mundo, parando em feeds de notícias, fóruns de engenharia e caixas de entrada corporativas, esperando que as pessoas entendessem o que aquilo realmente significava. A maioria das pessoas passou direto, rolando a tela. É geralmente assim que as coisas importantes chegam. Mas em certas salas com quadros brancos cobertos por diagramas de eficiência de motores, salas onde os planos trimestrais são traçados com anos de antecedência, a reação foi diferente. Imediata. Focada. O tipo de atenção que não vem da empolgação. Vem do reconhecimento. Elon Musk tinha anunciado um novo motor. Não um refinamento do que a Tesla já constrói. Não uma versão turbinada por software de uma plataforma existente. Algo construído sobre uma base totalmente diferente. Projetado para 2026. E descrito com números que, se precisos, não apenas superariam a concorrência, eles tornariam a concorrência estruturalmente irrelevante. A indústria de veículos elétricos passou a maior parte de uma década convergindo para um conjunto de padrões aceitos. Faixas de eficiência. Tolerâncias térmicas. Custos por unidade. Esses não eram números arbitrários. Eles eram o resultado de bilhões de dólares em pesquisa, teste e investimento em manufatura. Eles eram o piso sobre o qual todos os participantes sérios construíram seus planos futuros. O anúncio da Tesla sugeria que esse piso estava prestes a ser substituído. Os números de eficiência citados não eram do tipo que aparece em relatórios de progresso incremental. De acordo com fontes próximas ao anúncio, os números apontavam para um repensar fundamental de como a energia se move através de um motor elétrico, quanto dela é preservada, quanto é perdida e como todo o sistema se comporta em condições reais de direção. Essa distinção é importante, porque pequenas melhorias são absorvidas. As indústrias se adaptam a elas. Mas melhorias estruturais, o tipo que muda o que é possível, essas não são absorvidas. Elas exigem uma resposta urgente, cara, e, frequentemente, tarde demais. O anúncio foi breve. Isso, também, era notável. Não houve uma análise técnica extensa. Nenhum conjunto de slides tornados públicos. Nenhum white paper detalhado lançado junto. Apenas a afirmação, e depois o silêncio. Anúncios breves têm um jeito de se tornarem muito barulhentos muito rápido, especialmente quando as pessoas certas começam a ficar em silêncio. Algo tinha mudado. A questão era o quanto. Os engenheiros que ouviram primeiro não comemoraram. Eles ficaram em silêncio. E esse silêncio dizia mais do que qualquer comunicado de imprensa poderia. A maioria das pessoas ouve a palavra motor e segue em frente. Ele gira. Converte energia. Faz o carro andar. Isso é suficiente para a maioria das conversas. Mas esse entendimento superficial é exatamente a razão pela qual anúncios como este são subestimados, até o momento em que não podem mais ser ignorados. O que a Tesla descreveu não é uma versão melhor do que já existe. É uma abordagem diferente para um problema que o resto da indústria tinha aceitado silenciosamente como insolucionável em escala. Aqui está o problema. Todo motor elétrico perde energia. Isso não é uma falha no projeto de uma empresa específica. É uma realidade física. Quando a eletricidade se move através de um sistema de motor, parte dela não se transforma em movimento. Ela vira calor. E esse calor tem que ir para algum lugar. Então os engenheiros constroem sistemas para gerenciá-lo, infraestrutura de refrigeração,
camadas de proteção térmica, componentes projetados inteiramente em torno da suposição de que o calor residual é inevitável. Esses sistemas adicionam peso, adicionam complexidade, adicionam custo. O novo motor da Tesla, de acordo com relatos, ataca essa perda diretamente, não gerenciando o calor depois que ele se forma, mas reduzindo o quanto dele se forma em primeiro lugar. O design interno, segundo relatos, alcança uma conversão de energia em um nível que faz o padrão atual da indústria parecer um rascunho inicial. Menos calor escapando significa menos refrigeração necessária. Menos refrigeração significa menos peso. Menos peso significa mais eficiência em alta velocidade. E mais eficiência em alta velocidade significa mais autonomia, sem adicionar uma única célula de bateria extra. Esse último ponto é onde a verdadeira disrupção começa. Porque a ansiedade com a autonomia tem sido a principal preocupação do consumidor no mercado de vez por anos. As montadoras gastaram recursos enormes tentando resolvê-la através de baterias maiores, veículos mais pesados, custos mais altos. A abordagem da Tesla, se funcionar como descrito, resolve o mesmo problema de outra direção completamente. Mas o impacto do motor não para no desempenho. Insiders afirmam que o novo design também é mais simples de fabricar. Menos componentes de precisão. Um processo de produção que se torna mais barato à medida que o volume aumenta, não apenas marginalmente mais barato, mas estruturalmente mais barato. O tipo de redução de custo que não apenas corta algumas centenas de reais do preço final. Isso muda o que um veículo elétrico de entrada pode realisticamente oferecer a um comprador comum. Essa combinação maior desempenho e menor custo de produção não é uma atualização de produto. É um reposicionamento de mercado. As empresas que construíram suas estratégias para 2026 em torno da tecnologia de motor atual não estavam planejando isso. E planejamento, em manufatura, não é algo que pode ser desfeito rapidamente. As especificações eram extraordinárias. Mas a questão mais importante não era se a Tesla poderia construí-lo, era se qualquer outra pessoa poderia segui-lo. Nem toda empresa ouviu o anúncio da mesma forma. Para algumas, foi ruído de fundo. Mais uma afirmação ousada da Tesla em uma longa linha de afirmações ousadas da Tesla. Eles aprenderam, ao longo dos anos, a esperar, a observar, a reservar o julgamento até que algo esteja em um salão de vendas com uma etiqueta de preço. Alegações ousadas eram comuns nessa indústria. A entrega era outra questão. Mas para outras, a reação foi diferente. Mais rápida, mais silenciosa, mais interna. Porque algumas empresas não estavam em posição de esperar para ver. Elas já estavam profundamente comprometidas, financeira, operacional e estrategicamente, em compromissos que haviam sido construídos sobre uma suposição específica. A suposição de que a tecnologia de motor usada hoje permaneceria competitiva até meados da década. Que o chão sob seus planos era estável. O anúncio da Tesla tornou essa suposição frágil da noite para o dia. Várias grandes montadoras já haviam travado plataformas de motor para VE que se estendiam até 2027 e além. Os contratos estavam assinados. Os acordos de fornecimento estavam ativos. A reestruturação das fábricas havia sido concluída ou já estava em andamento. Esses não eram investimentos preliminares. Eram decisões estruturais, o tipo sobre o qual linhas inteiras de produtos são construídas. Revisá-las não é uma questão de preferência. Exige tempo, capital e, em alguns casos, exige admitir para investidores e parceiros que a base de uma estratégia multibilionária mudou sob seus pés. Essa não é uma conversa que nenhum executivo quer ter. Então as primeiras respostas não foram públicas. Foram internas. Reuniões que não apareciam nos calendários oficiais. Revisões de estratégia que foram descritas, quando descritas, como rotina. Aumentos discretos nos gastos com P&D que só se tornariam visíveis meses depois em documentos financeiros. As empresas mais expostas não eram necessariamente as mais fracas. Essa é uma distinção importante. Alguns dos participantes mais vulneráveis nessa situação eram os mais comprometidos,
Aqueles que se moveram mais rápido, investiram mais fundo e se reestruturaram mais agressivamente para competir no espaço dos Vs. Sua exposição não era um produto do fracasso. Era um produto da convicção. E convicção, quando o cenário muda, torna-se um passivo. Pessoas de dentro de duas grandes montadoras diferentes sugeriram que as conversas internas sobre a estratégia da plataforma de motores mudaram significativamente de tom nas semanas após o anúncio. Não pânico, mas uma recalibração. Uma reavaliação cuidadosa e controlada de como os próximos 18 meses realmente se pareciam, e se os planos já em andamento ainda eram os certos. Fontes dizem que pelo menos duas grandes montadoras pausaram contratos futuros de motores dentro de semanas após o anúncio. Publicamente, não disseram nada. Internamente, algo havia mudado claramente. Esta não foi a primeira vez. Essa é a parte que tende a ser deixada de fora da conversa. Porque toda vez que a Tesla faz um anúncio como este, é tratado como um novo evento. Um momento isolado. Algo a ser avaliado por seus próprios méritos, sem o peso do que veio antes. Mas o padrão não é novo. E o padrão é a coisa mais importante a entender. Volte no tempo e os sinais sempre estiveram lá. Nos primeiros anos, quando a Tesla ainda era considerada um experimento de nicho pela maior parte do mundo automotivo, a empresa fez afirmações sobre a autonomia da bateria que engenheiros sérios descartaram publicamente. Os números pareciam desconectados do que era considerado alcançável a um custo comercialmente viável. A indústria observou, esperou, e então, gradualmente, parou de descartar. Quando as montadoras tradicionais finalmente começaram a levar a autonomia da bateria a sério como uma prioridade competitiva, a Tesla já havia se movido. A lacuna que parecia teórica no ano 1 tornou-se estrutural no ano 5. Depois vieram as atualizações de software. Esta foi mais silenciosa, mas de muitas maneiras mais disruptiva. A Tesla começou a enviar atualizações over-the-air que mudavam a forma como seus veículos funcionavam após a compra. Aceleração, dirigibilidade, conjuntos de recursos. Coisas que, no mundo automotivo tradicional, eram fixadas na fábrica. Permanentes. O carro que você comprou era o carro que você tinha. A Tesla mudou essa suposição completamente. E o resto da indústria passou a maior parte de uma década tentando construir a infraestrutura para responder, equipes de software internas, sistemas operacionais de veículos, redes de implantação de atualizações. Tudo isso caro. Tudo construído enquanto a Tesla já estava 2 gerações à frente. A rede Supercharger seguiu a mesma lógica. Na superfície, parecia um recurso de conveniência. Um benefício de serviço para os proprietários da Tesla. Mas os insiders que entendiam a dinâmica do mercado de longo prazo reconheceram o que realmente era um fosso estrutural. Uma rede física, construída a um custo enorme ao longo de muitos anos, que criava uma experiência de carregamento que nenhum concorrente poderia replicar rapidamente. Outros fabricantes eventualmente construíram suas próprias redes. Alguns formaram parcerias. Alguns adotaram totalmente o padrão de conector da Tesla. Mas eles fizeram tudo isso anos depois que a vantagem já havia sido estabelecida. Anos depois que o comportamento do consumidor já havia sido moldado pela experiência que a Tesla construiu primeiro. Cada vez, a resposta da indústria seguiu o mesmo arco. A rejeição veio primeiro. Depois a preocupação. Depois tentativas caras e apressadas de fechar uma lacuna que havia se alargado silenciosamente enquanto a resposta ainda estava sendo debatida. O anúncio do novo motor se encaixa nesse padrão com precisão desconfortável. E para qualquer um que tenha observado a Tesla operar em vários ciclos, a versão mais perigosa de uma afirmação da Tesla nunca é a que parece impossível. As impossíveis são fáceis de ignorar. As perigosas são as que parecem quase possíveis. Porque essas são as que tendem a ser reais. A indústria já esteve nessa posição antes. Não se moveu rápido o suficiente da última vez. E as empresas que descartaram a Tesla em cada um desses momentos anteriores têm algo em comum agora. A maioria delas não está mais tomando as decisões. O anúncio foi a parte visível. O que aconteceu abaixo dele, longe das manchetes, longe dos comentários,
longe da conversa pública sobre números de desempenho e participação de mercado, foi um tipo diferente de competição. Uma sem palco. Sem comunicado de imprensa. Sem nenhum momento em que alguém se levantasse e declarasse formalmente que uma corrida havia começado. Mas havia começado. Todo motor é construído a partir de algo. Materiais. Componentes. Peças de precisão fabricadas que não vêm de qualquer lugar. Elas vêm de lugares específicos, fornecedores específicos, contratos específicos negociados com antecedência e cumpridos ao longo do tempo. E quanto mais avançado o motor, mais especializados se tornam esses insumos. A tecnologia de motor elétrico de próxima geração não funciona com materiais genéricos. Requer graus específicos de fiação de cobre enrolada com tolerâncias que a maioria dos fabricantes não consegue obter facilmente. Requer componentes magnéticos de terras raras, materiais com oferta global limitada, concentrados em um pequeno número de regiões, controlados por um pequeno número de produtores. Requer engenharia de precisão em uma escala que apenas um punhado de fornecedores no mundo está atualmente equipado para entregar. Esses não são recursos que podem ser encomendados em curto prazo. Os prazos de entrega são longos. A capacidade de produção é finita. E as empresas que garantem acordos antecipadamente não obtêm apenas melhores preços. Elas obtêm acesso. Todos os outros ficam com uma fila ou nada. A Tesla entende isso. O histórico operacional da empresa deixa isso claro. Antes mesmo do Model 3 ser anunciado publicamente, a Tesla já estava construindo a Gigafactory. Antes do Cybertruck chegar a um salão de vendas, acordos de fornecimento de matéria-prima já estavam em vigor. O anúncio do produto, no manual da Tesla, raramente é o começo do processo. Está mais perto do fim de uma fase de preparação que a maioria dos concorrentes nunca vê acontecendo. O que significa que no momento em que o novo motor foi anunciado, o trabalho na cadeia de suprimentos muito provavelmente já havia sido feito. Discretamente. Metodicamente. Em escritórios de compras e negociações logísticas que não deixaram rastro público. Para qualquer concorrente que agora tenta construir um sistema de motor comparável, esse timing cria um problema que não pode ser resolvido apenas com dinheiro. Os fornecedores de que precisam podem já estar comprometidos. A capacidade de produção necessária pode já estar alocada. Os contratos que dariam a eles um caminho realista para 2026 podem já estar assinados por outra pessoa. Isso não é especulação sobre as intenções da Tesla. É uma observação sobre o comportamento da Tesla em vários ciclos de produtos. O padrão é consistente. A infraestrutura vem primeiro. O anúncio vem depois. Insiders familiarizados com as cadeias de suprimentos de terras raras relatam que certos fornecedores importantes no setor de componentes para motores elétricos ficaram notavelmente quietos sobre a disponibilidade de novos contratos nos últimos meses. Pedidos de capacidade que teriam recebido respostas diretas há um ano agora estão sendo recebidos com prazos estendidos e compromissos limitados. A janela, para alguns concorrentes, pode já ter se fechado. Vários fornecedores-chave nesta categoria ficaram excepcionalmente quietos sobre a disponibilidade de novos contratos. A janela, para alguns concorrentes, pode já ter se fechado e a maioria deles está apenas começando a perceber isso agora. Quando uma única empresa se move rápido o suficiente para remodelar uma indústria inteira, os governos começam a prestar atenção. Nem sempre para ajudar. Às vezes para desacelerar as coisas. O anúncio não caiu no vácuo. Chegou em um ambiente político e regulatório que já estava sob pressão significativa, um ambiente onde o futuro dos veículos elétricos não era apenas uma história de tecnologia. Era uma história de empregos. Uma história de soberania econômica. Uma história sobre quais países controlariam a próxima geração de infraestrutura de transporte e quais ficariam comprando a de outra pessoa. Esse contexto é importante. Porque quando a Tesla descreve um motor que pode tornar a tecnologia atual de vez estruturalmente obsoleta, as implicações não param nas salas de reunião das empresas. Elas alcançam ministérios governamentais, escritórios de política industrial e os gabinetes de funcionários eleitos que fizeram promessas muito públicas sobre a manufatura nacional. Na Europa,
A situação já era complicada. Os reguladores passaram anos construindo estruturas em torno da adoção de vez, esquemas de incentivo, metas de emissões, requisitos de investimento em manufatura. Muitas dessas estruturas pressupunham um campo competitivo relativamente nivelado. Um mercado onde vários participantes, de vários países, pudessem competir viavelmente. O avanço da Tesla ameaçava essa suposição de maneiras que as ferramentas políticas existentes não foram projetadas para resolver. Fontes familiarizadas com as discussões regulatórias europeias dizem que a frase usada internamente não era preocupação. Era algo mais próximo de risco estrutural de mercado. A diferença é significativa. Preocupação convida ao monitoramento. Risco estrutural de mercado convida à ação. Nos Estados Unidos, a dimensão política era igualmente carregada. A fabricação nacional de vez tornou-se uma prioridade política central. Bilhões em subsídios foram direcionados para fabricantes americanos e suas cadeias de suprimentos. A lógica subjacente era direta: apoiar a indústria nacional, aumentar os empregos domésticos, reduzir a dependência de tecnologia estrangeira. Um motor da Tesla que amplia a diferença entre uma empresa americana e todos os outros concorrentes, nacionais e estrangeiros, não se encaixa perfeitamente nessa estrutura política. Isso levanta questões desconfortáveis sobre se o apoio do governo está construindo uma indústria competitiva ou simplesmente financiando os futuros clientes de um monopólio. Depois, há a China, o maior mercado de veículos elétricos do mundo. Um país que passou anos construindo seu próprio ecossistema de vez fabricantes, produtores de baterias, fornecedores de motores, com o objetivo explícito de competitividade global. Qualquer avanço da Tesla que redefina a referência de desempenho não é processado na China apenas como uma história de negócios. É processado como um desenvolvimento estratégico. Algo a ser estudado, respondido e, se possível, neutralizado através de políticas ou investimento doméstico acelerado. De acordo com relatos, discussões preliminares já haviam começado em pelo menos um importante órgão regulador sobre o conceito de concentração de mercado na tecnologia de motores para vez. As conversas eram iniciais. Procedimentos formais não haviam sido iniciados. Mas o fato de as conversas estarem acontecendo era, por si só, um sinal. A regulação neste espaço se move lentamente. A tecnologia não. E essa lacuna entre a velocidade da inovação e a velocidade da governança é onde as decisões mais consequentes são tomadas silenciosamente. Não em audiências públicas. Não em decisões formais. Mas no silêncio longo e cuidadoso entre quando algo se torna inevitável e quando as instituições ao redor dele finalmente decidem como responder. Pelo menos um órgão regulador já havia iniciado discussões preliminares sobre concentração de mercado na tecnologia de motores para vez. A palavra usada nessas discussões não era preocupação. Era dominância. 2026 não é um horizonte distante. Na maioria das indústrias, uma janela de 4 ou 5 anos é tempo suficiente para se adaptar. Tempo suficiente para estudar uma ameaça, desenvolver uma resposta, reequipar uma estratégia e chegar ao novo cenário competitivo com algo viável em mãos. A história está cheia de exemplos em que as indústrias absorveram grandes rupturas gradualmente doloroso, mas administrável. Esta não é essa situação. 2026 está perto o suficiente para ser um horizonte de planejamento. Perto o suficiente para que as decisões que estão sendo tomadas agora em fábricas, em salas de reunião, em escritórios governamentais, são decisões que estão sendo tomadas para um mundo onde o novo motor da Tesla existe em escala ou não existe. Não há um meio-termo confortável. O cronograma força uma escolha. E a escolha é difícil. Por que comprometer recursos para responder a algo não comprovado é caro? Mas esperar pela prova antes de responder pode significar chegar tarde demais para responder. Essa tensão não é teórica. É a realidade operacional que enfrenta todos os grandes fabricantes de VE que se encaminham para a segunda metade desta década. Considere o que uma entrega em 2026 realmente significa no nível do consumidor. Um comprador sentado em uma concessionária no final de 2025, avaliando a compra de um veículo elétrico,
saberá que uma tecnologia de motor fundamentalmente diferente está aproximadamente a 1 ano de distância. Não é um boato. Um produto anunciado. De uma empresa com um histórico documentado de entrega de motores e trens de força. Esse conhecimento muda o comportamento. Não para todos os compradores, alguns comprarão independentemente. Mas para o segmento que planeja com antecedência, que pesquisa cuidadosamente, que trata a compra de um veículo como uma decisão financeira de vários anos, esse segmento vai esperar. E em vendas automotivas, quando uma parte significativa do mercado decide esperar, os números não diminuem gradualmente. Eles caem. Os compradores de frota sentem essa pressão ainda mais agudamente. As empresas que gerenciam grandes estoques de veículos operam em ciclos de planejamento mais longos. Elas pensam em anos, não em meses. E um gestor de frota avaliando um contrato de compra de VE em 2025 tem todas as razões racionais para atrasar esse contrato até que o cenário da tecnologia de 2026 fique claro. Um contrato de frota atrasado pode representar centenas de veículos. Vários contratos atrasados podem representar um trimestre inteiro de vendas projetadas. As empresas de leasing enfrentam um problema paralelo. O valor residual de um veículo alugado, o valor estimado do carro no final do prazo do arrendamento, é um número fundamental na forma como os pagamentos do leasing são calculados. Se uma nova tecnologia de motor chegar em 2026 e tornar as plataformas de VE atuais obsoletas em comparação, os valores residuais dos veículos alugados hoje serão revisados para baixo. Essa revisão torna os arrendamentos atuais menos atraentes financeiramente, o que deprime ainda mais as vendas de curto prazo. O efeito cascata se espalha a partir daí. Modelos de seguro, mercados de revenda, estruturas de financiamento ao consumidor. Todos eles são calibrados em relação a suposições sobre como os veículos manterão seu valor ao longo do tempo. Uma mudança tecnológica e estrutural perturba essas suposições simultaneamente e em toda a linha. Para empresas que já competem com margens apertadas e vários grandes fabricantes de vez têm operado com perdas significativas enquanto tentam escalar, a combinação de vendas de curto prazo suprimidas e pressão descendente sobre os valores residuais não é um vento contrário administrável. É um problema existencial. A data de 2026 não mudou. Nenhum atraso foi anunciado. E no histórico operacional da Tesla, o silêncio sobre um cronograma geralmente significa que o cronograma está mantido.